tradicional evento do curso de fisioterapia chega à sua 10ª edição. O Enafísio deste ano teve como tema a área de neurofuncional. De acordo com o coordenador do curso, o objetivo é aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, absorvendo e discutindo temas atuais e relevantes, por meio de palestras ministradas por egressos e profissionais de destaque. Então é uma data muito especial para a gente, é o jubileu do Enafísio, né? São 10 anos. Após 2 anos na pandemia, após 2 anos no remoto, nós estamos voltando esse ano agora de 2022 para o presencial, com o auditório lotado de estudantes acadêmicos do curso de fisioterapia. Estamos trazendo esse ano egressos que estão se destacando no mercado da fisioterapia para poder estarem aqui atuando como palestrantes nessa noite. O tema escolhido para esse Enafísio de 2022, para o 10º Enafísio, foi fisioterapia neurofuncional, que esse tema foi escolhido pelos próprios alunos do curso de fisioterapia. Então a gente sempre faz uma enquete, né? Antes de planejar todo o Enafísio, a gente reúne a comissão organizadora, que é composta por acadêmicos do curso de fisioterapia. Nós temos um representante de cada período do curso, e é essa comissão que faz uma pesquisa com os demais alunos do curso, e através dessa pesquisa é que a gente define qual que é o tema que vai ser o alvo, que vai ser o tema central do Enafísio. E esse ano, com muito orgulho, foi escolhido o tema de fisioterapia neurofuncional, que é uma área tão importante da fisioterapia que ajuda tantas pessoas. Na primeira noite do evento, a abertura foi feita pelo reitor do Unifor, professor Dr. Marco Antônio de Souza Leão. É um evento que já está na 10ª edição, né? E isso significa que ele tem sido sucesso. Então o coordenador está dando continuidade agora presencial. Sim, o egresso é de fundamental importância, sempre que for possível, a presença dele no campus, né? Por quê? Porque ele é uma ideia viva daquilo que acontece aqui. Por quê? Porque ele já passou por aqui. Ele já esteve na sala de aula, ele já esteve na biblioteca, ele já esteve na Clifor, por exemplo, ele já conhece o campus, né? E ele vai poder também passar para os atuais alunos o conhecimento que eles adquiriram aqui, né? Então, sempre que a gente puder, a gente tem que trazer egresso, porque o egresso mostra também a capacidade da instituição de formar bons profissionais. A primeira palestra com o tema Paralisia Cerebral foi ministrada pela egressa fisioterapeuta Angélica Cristina Souza Fonseca Romeros. Na minha palestra eu vou falar sobre a participação das crianças e adolescentes com paralisia cerebral em atividades físicas atualmente, como que está a participação dessas crianças, quais os desafios, as barreiras que elas encontram para poder praticar atividade física, falar um pouquinho dos benefícios da atividade física para a saúde e desenvolvimento dessas crianças, falar também um pouquinho como avaliar essas crianças, como intervir para melhorar esse desfecho de atividade física dessas crianças. Olha, hoje em dia, pelo que a gente vê, existem diversas barreiras, como barreiras ambientais, né, dificuldade em acesso, acessibilidade para ir para os lugares, questões relacionadas à própria condição de saúde dessas crianças, né, dificuldades motoras, apoio também das famílias, apoio das pessoas, da comunidade, tudo isso acaba sendo algumas barreiras que elas encontram para conseguir poder praticar as diretrizes que são recomendadas de atividade física para as crianças com paralisia cerebral. Em seguida, a fisioterapeuta Helenise Aparecida Pereira Rabelo falou sobre desenvolvimento neuropsicomotor. Esse desenvolvimento ele começa, né, na vida gestacional e ele deve estar apto para que a criança consiga se desenvolver adequadamente, tendo suas funções esperadas, né? A gente chama de marcos de desenvolvimento. Então, após o nascimento, essa criança, se ela nasceu com uma condição em que ela não sofreu nenhuma lesão durante a vida gestacional ou durante o parto, ela é uma criança que vai se desenvolver dentro do esperado, atingindo marcos evolutivos, né, que são os marcos de desenvolvimento neuropsicomotor. Não é tão simples você pensar que é só na fisioterapia, então a criança já vai chegar para você com uma alteração, mas no dia a dia, né, socialmente falando, acho que é um termo mais assim, um assunto mais
social mesmo, acompanhar essas crianças no dia a dia, poder orientar pais, orientar familiares, né? Para acompanhar essa criança se ela está desenvolvendo. Caso ela não esteja desenvolvendo bem, ela precisa de intervenções. Essas intervenções geralmente são multiprofissionais, então ela depende às vezes de intervenções de fisioterapeuta, de terapia ocupacional, ela precisa às vezes de fonoaudiólogo e outros profissionais de uma equipe multidisciplinar. Essas condições em que a criança às vezes precisa de uma intervenção, é possível que ela tenha algumas alterações relacionadas a algumas patologias, mas às vezes ela tem somente um atraso de desenvolvimento que não está relacionado com uma doença em si, com uma lesão em si, mas às vezes ela pode também estar atrasada, né? E isso então precisa ser observado. No segundo dia do Enafísio, tivemos a participação de 2 egressos. A primeira palestra teve como tema Trauma Raquiomedular, TRM, ministrada pelo fisioterapeuta Cristiano Baltazar de Oliveira. Então a gente vai abordar os mecanismos de trauma, vai dar uma pincelada aí na anatomia que envolve toda a nossa medula. A gente vai abordar, além dos mecanismos de trauma, as classificações que geram a lesão medular, né, em si, e vai abordar o tratamento fisioterapêutico, que é mais importante para esses pacientes. O controle de tronco ele vai proporcionar um maior equilíbrio nesse paciente quando ele estiver sentado, e 90% assim, dos pacientes que são lesionados têm um déficit desse controle de tronco e aí não consegue adquirir essa postura sentada. Por isso é muito importante trabalhar aí os músculos, né, que permanecem durante o trauma, porque grande parte desses músculos é inativado, mas as funções musculares que estão remanescentes é importante fortalecê-las para ganhar esse controle e fazer com que o paciente tenha mais autonomia. Em seguida, fechando o evento, a fisioterapeuta Adriele Alves de Oliveira fala sobre reabilitação neurológica na UTI.